Olá pessoal, eu sou Jamile Palmeira, pesquisadora, professora universitária e hoje eu quero conversar com você mais de tudo. Vamos ao último vídeo do conteúdo Orçamento Público? Pois bem, lembram que falei que as leis seguem fundamentos jurídicos? Esses fundamentos jurídicos são um conjunto de normas aprovadas pelo Poder Legislativo que devem ser obedecidas pelos gestores públicos. Os fundamentos legais são as leis e os fundamentos infralegais são os decretos e as portarias que organizam e regulamentam o orçamento público no Brasil. Essas leis elas são uma espécie de regras do jogo e são necessárias para garantir que os administradores cumpram as previsões orçamentárias. A mãe de todas as leis, como vocês já devem imaginar, é a Constituição Federal. Os artigos que tratam do orçamento público vão do 165 ao 169, título 6, capítulo 2, seção 2. Lá estão as normas gerais, como, por exemplo, o que deve compreender a lei orçamentária, como o orçamento fiscal, o orçamento de investimentos e o orçamento da Seguridade Social. Outra lei é a Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Essa lei estabelece as normas gerais do direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e dos balanços. Essa lei descreve a composição do orçamento, a classificação das receitas e despesas, o conteúdo e a forma da proposta orçamentária, o exercício financeiro, os créditos adicionais ao orçamento e o controle da execução orçamentária e da contabilidade do orçamento. O Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, é outro fundamento jurídico. Esse enfatiza a importância do planejamento e das bases para a implantação do orçamento-programa. Esse orçamento-programa está vinculado à ideia de planejamento, uma vez que o orçamento deve considerar os objetivos que o governo deve alcançar durante um determinado período de tempo. A Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, é um outro fundamento. Essa lei é uma espécie de manual, de código de conduta para governantes e administradores públicos. A ideia é promover a responsabilidade na gestão dos recursos públicos através de ações planejadas e transparentes. Lidar com o orçamento público envolve prevenir riscos e corrigir os desvios que afetam as contas públicas. E essa é uma forma de garantir o equilíbrio do orçamento público. Por fim, mas não menos importante, a Lei Complementar número 131, de 27 de maio de 2009, que acrescenta dispositivos à Lei de Responsabilidade Fiscal para promover uma maior participação social no acompanhamento das contas públicas. Portanto, a finalidade é determinar a disponibilização em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira. Sabendo disso, vamos saber agora como acontece o processo orçamentário. O processo orçamentário é um processo contínuo. Ele é constituído por etapas, procedimentos e prazos. A primeira etapa, claro, é a elaboração. Envolve um conjunto de atividades para a formulação de um cronograma de trabalho. Compreende o diagnóstico dos problemas, a formulação de alternativas, a tomada de decisão, a fixação de metas e a definição dos custos a serem apresentados ao Poder Legislativo. A etapa de aprovação compreende a tramitação da proposta orçamentária no Poder Legislativo, no caso de Camaçari, por exemplo, na Câmara de Vereadores. Nessa etapa, as estimativas são revistas pelos parlamentares, as alternativas são reavaliadas e os programas de trabalho eles podem ser alterados por meio de emendas. Após essa tramitação, a proposta é aprovada e encaminhada para a sanção do chefe do Poder Executivo e, em seguida, para a publicação, quando passa de fato a entrar em vigor. Na execução, o orçamento é programado, executado, acompanhado e parcialmente avaliado por intermédio dos mecanismos de controle interno e das inspeções que são realizadas pelos órgãos de controle externo. Assim sendo, são 3 os instrumentos que concretizam esse processo orçamentário: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. O Planejamento Plurianual, ou PPA, serve para que o chefe do Poder Executivo estabeleça diretrizes, objetivos e metas para os próximos 4 anos de governo. No caso de Camaçari, por exemplo, a Lei Orgânica do Município estabelece que o projeto do Plano Plurianual deve ser encaminhado à Câmara Municipal até o dia 15 de setembro do primeiro ano de cada mandato.
O PPA ele tem como premissa buscar a continuidade da execução das políticas públicas. Assim, o novo governo ele sempre executa o último ano do PPA do governo anterior, tendo em vista aí garantir a continuidade da ação governamental. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO, é um instrumento legal que estabelece critérios para a elaboração e execução do orçamento público. É elaborada anualmente e deve ser compatível com o PPA. É na Lei de Diretrizes Orçamentárias que se definem as metas e as prioridades. Por fim, a Lei Orçamentária Anual é um instrumento que estima as receitas e prevê as despesas para o exercício financeiro subsequente e deve ser compatível com outros dois instrumentos, o PPA e a LDO. Ela é composta por 3 esferas orçamentárias: o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade e o orçamento de investimentos, como eu já havia falado anteriormente. Depois dos conceitos, vocês devem estar se perguntando: qual a relação entre esses 3 instrumentos, PPA, LDO e LOA? O PPA ele é o planejamento de médio prazo. É por meio dele que são feitos os programas e as iniciativas de governo, enquanto a Lei Orçamentária Anual fixa o planejamento de curto prazo, ou seja, materializa, operacionaliza anualmente as ações e os programas a serem executados. Já a LDO tem o papel de estabelecer a ligação entre o PPA e a LOA, destacando do PPA os investimentos e gastos prioritários que deverão compor a LOA e definir as regras e normas que orientam a elaboração da lei orçamentária que irá vigorar no exercício seguinte. Pois bem, chegamos ao último vídeo do conteúdo Orçamento Público. O objetivo dessa série de 3 vídeos foi transformar em conteúdo didático para o cidadão um assunto que parece complexo e muito distante. Mas nós estamos longe de esgotar esse assunto e quem sabe, em breve, em um curso para aqueles interessados, nós possamos explorar ainda mais esse conteúdo. Ansiosos para saber qual o próximo assunto do canal Mais de Pública? Então não esquece de me acompanhar nas redes sociais. Eu estou no Instagram, @Jamile_Palmeira, no Facebook, Jamile Palmeira, no Twitter, @Jamile Palmeira e aqui no canal Mais de Pública. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Até o próximo Mais de Pública.